Em 2004, era lançada ao espaço uma espaçonave com a missão de entrar na órbita de um cometa, tornando-se um satélite deste astro vagando pelo sistema solar interno e liberando um módulo de pouso para a superfície desse cometa. Após 10 anos de viagem e manobras por alguns planetas e asteroides do sistema solar, a missão Rosetta da ESA chegou ao seu destino, passando 2 anos na órbita de um cometa, capturando imagens impressionantes da superfície desse corpo celeste e lançando seu módulo de pouso sobre a superfície, onde foram feitos vários estudos e imagens de uma série de aspectos, tais como pedras, crateras e penhascos íngremes, que impressionam, sendo a primeira na história da ciência. Sejam bem-vindos ao canal Astron, o seu lugar para a astronomia. Se os temas que abordamos aqui são interessantes para você, considere inscrever-se aqui no canal, se não for inscrito. E não se esqueça de clicar aí no like. São simples cliques que vão ajudar muito esse canal. De fontes antigas como ossos de oráculos chineses, sabe-se que os cometas são notados pelos humanos há milênios. No passado, os cometas costumavam inspirar pânico e histeria na população em geral. Eram considerados maus presságios e arautos de terríveis acontecimentos e mudanças que alterariam o mundo. Durante a passagem do cometa Halley em 1910, a Terra passou pela cauda do cometa, e reportagens errôneas de jornais espalharam o medo de que as substâncias contidas nessa cauda, como o cianogênio, pudessem envenenar milhões na Terra. Na ficção científica, o impacto dos cometas foi descrito como uma ameaça superada pela tecnologia e heroísmo, ou como um gatilho do apocalipse global. Através dos anos de estudos, sabemos que os cometas são restos congelados da formação do sistema solar, compostos de poeira, rocha e gelo. Eles variam de alguns quilômetros a dezenas de quilômetros de largura, mas à medida que orbitam mais perto do Sol, aquecem e expelem gases e poeira em uma cabeça brilhante que pode ser maior que um planeta. Este material ejetado forma uma cauda que se estende por milhões de quilômetros. Ao longo da história humana, muitas teorias científicas surgiram a respeito dos cometas, como a água em nosso planeta, trazida por cometas que caíram na Terra primitiva, bem como os compostos orgânicos que desencadearam a vida em nosso planeta. Para entender melhor a formação, estrutura e composição desses visitantes de tempos em tempos, agências espaciais planejaram e lançaram diversas missões exploratórias para diferentes cometas. E dentre essas muitas missões exploratórias, a missão Rosetta da Agência Espacial Europeia, com contribuições de seus Estados-membros e da NASA, foi a primeira a se encontrar com um cometa, a primeira a seguir um cometa em sua órbita ao redor do Sol, e a primeira a implantar um módulo de pouso na superfície desse cometa. A missão Rosetta foi lançada em 2 de março de 2004, a partir do Centro Espacial da Guiana Francesa, em um foguete Ariane 5. Para atingir a velocidade necessária para se encontrar com o cometa, a Rosetta usou a manobra de assistência de gravidade para acelerar em todo o sistema solar interno, passando pela órbita da Terra por 2 vezes. Depois passou por Marte, e mais uma terceira e última vez pela Terra, fazendo uma manobra como um estilingue gravitacional. A órbita do cometa era conhecida antes do lançamento, a partir de medições terrestres, com uma precisão de aproximadamente 100 km. As informações recolhidas pelas câmeras a bordo começaram a uma distância de 24 milhões de quilômetros e foram processadas no centro de operações da ESA para refinar a posição do cometa em sua órbita para alguns poucos quilômetros. Durante o caminho, a Rosetta realizou uma série de manobras para entrar em órbita e em 7 de maio de 2014, 10 anos após o seu lançamento, tornou-se a primeira nave espacial a orbitar um cometa. O alvo da missão, o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, também abreviado como 67P, um cometa do Sistema Solar com um período orbital atual de 6 anos e meio. A última passagem pelo periélio, ou seja, o seu ponto mais próximo do Sol, ocorreu no dia 13 de agosto de 2015.
O cometa foi descoberto no ano de 1969, quando diversos astrônomos de Kiev foram visitar o Instituto de Astrofísica Alma-Ata para efetuar pesquisas sobre cometas. Em 20 de setembro, Klin Churyumov estava examinando fotos do cometa 32P Koma-Sola, feitos por Svetlana Gerasimenko, quando encontrou um objeto do tipo cometa em um canto de uma fotografia. Ele imaginou que o fraco objeto detectado fosse o cometa procurado, mas, ao retornar a Kiev, constatou após cuidadosos estudos que um novo cometa teria sido encontrado a menos de 2 graus do cometa Koma-Sola. Este cometa apresenta algumas peculiaridades. Antes de 1840, seu periélio era de 4 unidades astronômicas, ou seja, 4 vezes a distância entre a Terra e o Sol, cerca de 600 milhões de quilômetros. Neste ano, o cometa acabou se movendo para o interior do Sistema Solar, após um encontro com o planeta Júpiter, fazendo seu periélio cair para 3 unidades astronômicas. Durante um século, o periélio foi gradualmente diminuindo até atingir 2,77 unidades astronômicas. Então, em 1959, novamente ele encontrou-se com Júpiter, diminuindo seu periélio em apenas 1,29 unidade astronômica. Atualmente, este cometa completa sua translação em torno do Sol em 6 anos e meio aproximadamente. A espaçonave consistia no orbitador Rosetta, que apresentava 12 instrumentos, e o módulo de pouso Philae, com 9 instrumentos adicionais. A missão Rosetta orbitou o cometa Churyumov-Gerasimenko por 17 meses e foi projetada para completar o estudo mais detalhado de um cometa já realizado. Em agosto de 2014, a Rosetta encontrou-se com o cometa 67P e iniciou uma série de manobras que o levaram em 2 caminhos triangulares sucessivos, com uma média de 100 e 50 quilômetros do núcleo do cometa. Depois de reduzir para 30 quilômetros do cometa, em 10 de setembro, a espaçonave entrou em uma órbita real sobre o cometa 67P. A superfície do cometa era desconhecida antes da chegada da sonda. O orbitador mapeou o cometa na expectativa de destacar seu módulo de pouso Philae. Até 25 de agosto de 2014, 5 potenciais locais de desembarque haviam sido determinados. Em 15 de setembro de 2014, a ESA anunciou o local do pouso, nomeado Agilkia, localizado na cabeça do cometa, como o destino de pouso. O módulo de pouso Philae se separou de Rosetta em 12 de novembro de 2014 e se aproximou do cometa a uma velocidade relativa de cerca de 3,6 km por hora. Ao fazer o primeiro contato com a superfície do cometa 67P, saltou 2 vezes antes de aterrissar. Em contato com a superfície, 2 arpões deveriam ser disparados no cometa para evitar que o módulo de pouso ricocheteasse, já que a velocidade de escape do cometa é de apenas 3,6 km por hora. A análise da telemetria indicou que a superfície no local de pouso inicial era relativamente macia, coberta com uma camada de material granular cerca de 25 centímetros de profundidade, e que os arpões não dispararam ao pousar. Depois de saltar, o Philae se acomodou na sombra de um penhasco, inclinado em um ângulo de cerca de 30 graus. Isso o tornou incapaz de coletar energia solar adequadamente e perdeu contato com a Rosetta quando suas baterias se esgotaram após 3 dias, bem antes que muitos dos objetivos científicos planejados pudessem ser tentados. O contato foi restabelecido de forma breve e intermitente, vários meses depois em momentos diferentes, entre 13 de junho e 9 de julho, antes que o contato fosse perdido novamente. Não houve comunicação depois, e o transmissor para se comunicar com o Philae foi desligado em julho de 2016 para reduzir o consumo de energia da sonda. A localização precisa do módulo de pouso Philae foi descoberta em setembro de 2016, quando a Rosetta se aproximou do cometa e tirou fotos de alta resolução de sua superfície. Saber sua localização exata fornece informações necessárias para colocar os 2 dias de ciência do Philae no contexto adequado.
Os pesquisadores esperam que o estudo dos dados coletados continue nas próximas décadas. Uma das primeiras descobertas foi que o campo magnético do cometa 67P oscilava em 40 e 50 mHz. No entanto, resultados do pouso do Philae mostram que o núcleo do cometa não tem campo magnético e que o campo originalmente detectado pela Rosetta é provavelmente causado pelo vento solar. A assinatura isotópica do vapor da água do cometa 67P, conforme determinado pela sonda Rosetta, é substancialmente diferente da encontrada na Terra. Ou seja, a proporção de deutério para hidrogênio na água do cometa foi determinada como sendo 3 vezes maior que a encontrada na água terrestre. Isso torna muito improvável que a água encontrada na Terra tenha vindo de cometas como o 67P, de acordo com os cientistas. Em 22 de janeiro de 2015, a NASA informou que entre junho e agosto de 2014, a taxa na qual o vapor de água foi liberado pelo cometa aumentou até 10 vezes. À medida que a órbita do cometa 67P o afastava do Sol, a quantidade de luz solar que chegava aos painéis solares da Rosetta diminuiu. Embora fosse possível colocar a sonda em uma segunda fase de hibernação durante o afélio do cometa, o seu ponto mais distante do Sol, não havia garantia de que energia suficiente estaria disponível para acionar os aquecedores da espaçonave e evitar que ela congelasse. Para garantir um retorno máximo da ciência, os gerentes da missão tomaram a decisão de guiar a espaçonave Rosetta até a superfície do cometa e encerrar a missão no impacto, coletando fotografias e leituras de instrumentos ao longo do caminho. Em 23 de junho de 2015, a ESA anunciou que o fim da missão ocorreria no final de setembro de 2016, após 2 anos de operação no cometa. A Rosetta iniciou uma descida de 19 quilômetros, com uma queima de propulsores de 208 segundos executada em 29 de setembro de 2016. Sua trajetória atingiu um local na região Ma'at, perto de uma área de poços ativos produtores de poeira e gás. O impacto na superfície do cometa ocorreu 14 horas e meia após a sua manobra de descida. O pacote de dados final da Rosetta foi transmitido pelo instrumento Osiris e foi recebido no Centro Europeu de Operações Espaciais. A velocidade estimada da espaçonave no momento do impacto era de 3,2 km por hora. A imagem final do cometa, transmitida pela espaçonave, foi obtida por seu instrumento Osiris, a uma altitude de cerca de 23 metros. O computador da Rosetta incluiu comandos para enviá-lo em modo de segurança ao detectar que havia atingido a superfície do cometa, desligando seu transmissor de rádio e tornando-o inerte, de acordo com as regras da União Internacional de Telecomunicações. Em 28 de setembro de 2017, uma imagem anteriormente não recuperada tirada pela espaçonave foi relatada. Esta imagem foi recuperada de 3 pacotes de dados descobertos em um servidor após a conclusão da missão. Embora embaçada devido à perda de dados, ela mostra uma área da superfície do cometa com aproximadamente 1 metro quadrado, tirada de uma altitude de 17 metros e representa a imagem mais próxima da superfície de um cometa. E se você gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Não esqueça de clicar aí no like para ajudar esse conteúdo. E compartilhe com um amigo seu que você sabe que vai gostar desse vídeo. Meu muito obrigado e até a próxima.